queria nessa noite continuar aqueles estudos que nós estamos fazendo na carta de Tiago e dessa vez, seguindo aqui a sequência, né, do livro, é o capítulo 3. Então eu queria convidá-los a abrir Bíblias lá em Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler versículos 1 até 12. Tiago 3, de 1 a 12. E diz assim a palavra: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Muito bem. Não sei se vocês vão lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos nessa carta de Tiago, mas eu queria só lembrar daquilo que ele quer tratar nessa carta e para quem ela foi dirigida. No capítulo 1 ele fala que ela foi dirigida aqui para aqueles que estavam na dispersão, das 12 tribos. Fala do povo judeu, povo hebreu, que estava espalhado por vários locais ali da Europa e da Ásia também, e talvez norte da África. E eles ali, espalhados, Tiago preocupa-se com eles. E ele começa então a escrever essa carta e passa várias instruções para aquelas pessoas. E como a gente sempre lembra, essas instruções não são feitas à toa. Certamente, Tiago, ele tinha conhecimento de alguns problemas que os irmãos enfrentavam. E tudo que ele escreve aqui, inspirado sim pelo Espírito Santo, é também para encontrar necessidades nessas pessoas, para resolver esses problemas que elas tinham. E entre eles, a gente já viu alguns. O primeiro que nós vimos é que eles estavam passando por várias provações. Era um povo que estava dispersado, ou seja, eles foram espalhados por causa de uma perseguição. Estavam muitos talvez empobrecidos por causa disso, estavam sofrendo, tiveram que deixar talvez a sua casa e seus bens para ir para um lugar que não era sem dúvida a terra deles. Estavam sendo oprimidos por muitos, inclusive por aqueles seus irmãos que estavam mais abastados. Nós vemos que eles tinham um problema também, um pouco de até imaturidade espiritual, talvez em função de novos convertidos, ou muitos também se apegavam muito a conhecimento da palavra sem a prática da palavra. E Tiago escreve bastante sobre isso. Também nós vimos que havia entre eles disputas, né? Eles estavam em contendas entre si ali. E aqui agora ele fala do problema com as palavras, com a língua. É interessante que nessa carta, esse não é o único local que ele fala disso.
Um pouco antes ele já havia falado com eles a respeito daquilo que eles deveriam falar, e mais para o final do livro ele vai repetir algumas instruções sobre o uso da palavra. E sem dúvida não é à toa que ele escreveu bastante sobre isso nessa carta. E pensando um pouco sobre esse tema, eu vi que talvez ele seja mais importante hoje do que eu era naquela época. Porque mais do que nunca nossas palavras têm alcançado lugares mais distantes. E hoje nós temos as redes sociais, né, que alguns já têm chamado de redes antissociais, né, onde as palavras ditas de maneira errada têm causado maiores problemas do que talvez causaria no tempo de Tiago, onde ele não tinha esse recurso. Mas também nós não podemos ficar olhando só o aspecto negativo disso e pensar também que boas palavras também podem ser espalhadas e colocadas nesse tipo de ferramenta. Mas especificamente nesse texto aqui que eu queria estudar com os irmãos. Ele chama a nossa atenção para a importância das palavras e do poder que elas têm e do alcance que elas têm. De todo o mal que elas podem trazer e também ele vai falar do bem que elas podem trazer. E tendo isso em mente, então, que nós devemos fazer uso então da palavra e pensar exatamente muito bem aquilo que nós vamos falar. Ele começa aqui no versículo 1, dando uma advertência para quem se coloca como ensinador. E, obviamente estão me vendo assim agora, né? Nem sempre estou aqui na frente, mas hoje eu estou. E quando eu li esse texto, não posso deixar de reconhecer que, principalmente esse, né? É primeiro para quem ensina. Todos devem ser. Eu não posso ensinar nada daquilo que não tenha aprendido. Mas aqui ele chama a atenção daquele que quer ensinar. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu vejo que também ele fala para todos os crentes, de uma forma geral. E no primeiro versículo ele fala que aqueles que querem se tornar mestres receberão maior juízo. E pensando por que ele diz isso? É porque as nossas palavras, aquilo que nós ensinamos, elas devem ser coerentes com aquilo que nós fazemos. É interessante no tempo do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, as pessoas falavam que ele ensinava como quem tinha autoridade. Por que será que eles falavam isso? Com que eles estavam comparando o Senhor Jesus? Eles tinham muitos mestres naquele tempo. Eles tinham muitos líderes religiosos que ensinavam a palavra de Deus para eles, para o povo. Eram os fariseus, eram os saduceus, eram aqueles que conheciam a palavra. Mas quando eles viram Jesus, eles falavam, esse prega como quem tem autoridade. E a autoridade do Senhor Jesus, sem dúvida, ela vem de muitas formas. Primeiro, pelo fato de ele ser Deus, né? Isso já é suficiente. Mas aos olhos daquelas pessoas que talvez ainda não tinham enxergado dessa forma, só o fato dele falar o que falava e viver como vivia, isso já lhe dava toda a autoridade necessária para que as suas palavras fossem ouvidas. E aqui nesse primeiro versículo de Tiago, nesse capítulo 13, eu vejo um chamado à coerência daquilo que falamos. Interessante, no capítulo 2 que nós estudamos, ele falou a respeito de fé e de obras, e ele falou mais ou menos assim, olha, as suas obras, elas mostram exatamente a sua fé. E aqui ele não fala uma coisa muito diferente, porque ele quer falar justamente que as nossas palavras devem ser coerentes com aquilo que nós fazemos. Assim como a fé e as obras, elas caminham juntas, assim também aquilo que falamos e aquilo que vivemos deve andar junto. É uma coerência de vida cristã. Viva conforme a fé que você professa, para que as suas palavras tenham valor. Caso contrário, serão palavras vazias. É como aquele pai que quer ensinar seu filho a não mentir, e ele vê o seu pai mentindo para alguém. O que vai ficar? Qual é a autoridade que esse pai tem para ensinar o seu filho que ele não deve mentir? Absolutamente nenhuma. Assim também nós, com a nossa
com as nossas palavras. As pessoas observam as nossas ações. E se eu quero levar palavras de ensino e palavra de Deus mesmo, o Evangelho, eu preciso ter uma vida coerente com isso. E é isso que ele primeiramente fala aqui nesse capítulo, a advertência sobre a coerência, nossas palavras. É a primeira coisa que eu queria deixar com vocês. Nossas palavras devem ser coerentes com a nossa vida. Não pode ser diferente disso. Segunda coisa, a partir do versículo 2 até o versículo 4, ele fala a respeito de controlar e de refrear a nossa língua. E ele fala uma coisa interessante aqui. Ele fala, alguém que não tropeça no falar é perfeito varão. Não sei, acho que vocês também estão que nem eu. Numa carreira cristã onde se busca crescimento. E nós vemos e temos como modelo o Senhor Jesus. Então, olhando até para Hebreus lá, capítulo 12, nós estamos olhando para Ele como sendo o modelo, aonde nós precisamos chegar. Certamente não chegaremos nessa vida aqui, mas é o nosso ideal. E nós queremos ser, então, como diz esse versículo 2 aqui. Nós queremos ser perfeitos, não é isso? Ainda que saibamos que não chegaremos a isso. Mas qual que é, então, o termômetro? Não sei se você já fez isso, eu já fiz também. De comparar a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual com outras pessoas. E você olha os demais e olha você mesmo, ainda que nós não falemos isso publicamente, talvez a nossa mente está processando essas coisas, né? E a gente pode pensar, acho que eu não estou tão mal assim, né? Olha como é que está todo mundo. Hein? Sempre tem alguém pior que a gente. E se você quiser olhar mais para fora ainda, para o mundo como um todo, você vai se achar melhor ainda, né? Porque talvez você vai encontrar mais pessoas piores que você. Mas aqui na palavra de Deus isso não é nenhum tipo de referencial de crescimento cristão. Nós não encontramos em nenhum versículo da palavra de Deus utilizar outras pessoas como referencial para a nossa estatura espiritual ou para o andamento da nossa carreira cristã. Mas nesse texto aqui, ele fala assim, se você é capaz de refrear sua língua, você é alguém perfeito. São duas conclusões que eu posso tirar daqui, né? A primeira que eu tiro é que é muito difícil refrear minha língua. Porque nós sabemos aqui que não tem ninguém perfeito. É muito difícil refrear nossa língua. E a segunda conclusão que eu chego aqui é que eu preciso fazer isso, por mais difícil que seja. Porque eu estou buscando perfeição, assim como vocês. Quem controla a língua, controla os demais aspectos da vida. Sem dúvida, é um indicativo de maturidade cristã. E se nós queremos sinceramente buscar diante de Deus uma vida espiritual que mostre um crescimento, um dos termômetros que nós podemos olhar são as nossas próprias palavras. Como nós temos conseguido controlá-las, como nós temos utilizado a nossa boca. E ele usa duas figuras de linguagem aqui para explicar exatamente isso, e que são bastante claras. A primeira que ele usa aqui, ele usa o cavalo. O cavalo é um animal muito forte, né? E se você quer ver alguém em dificuldades, é você mandar ele pegar um cavalo que não esteja domado e nem tampouco esteja com o seu freio na boca. É praticamente impossível, é muito difícil. Eu nunca fiz isso, acho que andei de cavalo poucas vezes na vida. Mesmo com freio era complicado, imagina sem ele. Um cavalo selvagem na natureza, acho que esse sim indomável, não se pode controlá-lo. Mas um pequeno artefato, o freio colocado na sua boca, faz com que esse animal fique completamente controlável, a ponto das pessoas poderem utilizá-lo para vários trabalhos aí, forçados e para viagens longas até. E o exemplo que ele usa aqui é bastante claro para nós, ainda que nós sejamos da cidade, né? Não estamos muito ligados a essas coisas, mas é claro para nós. E como um pequeno objeto pode controlar um animal tão forte. E ele compara exatamente isso à nossa própria língua.
a forma como nós usamos a nossa boca. E um segundo exemplo que ele usa aqui, ele fala a respeito do navio. E Tiago, no tempo dele, talvez não fazia ideia, não poderia fazer ideia, né, do tamanho dos navios que existiriam nos dias de hoje. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Aqueles navios eram controlados, eram dirigidos por pequenos lemes, né, que estavam no controle do timoneiro. E aqui ele fala, mesmo diante de um objeto tão grande como o navio, e mesmo diante de ventos que abatiam sobre esse navio, o timoneiro poderia controlá-lo, porque ele tinha o leme. E um objeto tão pequeno controlava algo tão grande. E ele está mostrando aqui, então, como é a nossa língua, como o nosso falar, ele é extremamente poderoso. E se nós conseguimos controlar isso, nós controlamos todo o nosso corpo. Existe uma expressão na palavra de Deus, e quando nós vemos sobre fruto do Espírito, ela aparece lá. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 22. Capítulo 5, versículo 22. Lá diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quero que você olhe especialmente essa última palavra que ele usa aqui, essa última característica do fruto do Espírito. Fala domínio próprio. Eu creio que quando o Tiago fala aqui de controlarmos o nosso falar, sem dúvida está associado ao domínio próprio. Não vejo como separar essas coisas. E isso é fruto do Espírito. Se nós aqui confessamos a Cristo como Salvador e temos então e somos a habitação do Espírito Santo, por mais difícil que seja controlar nosso falar, e nós sabemos que é, nós podemos fazer isso. Deus nos tem dado essa capacidade e esse poder. Porque assim como podemos ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, podemos ter também o domínio próprio, que vai nos permitir dominar o nosso falar, dominar a nossa língua. Um outro versículo lá em Provérbios 25 e 28. Provérbios 25 e 28. Aqui é exatamente o oposto de quem não se domina. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derrubada que não tem muros, assim também é o homem que não tem domínio próprio. E se você quer ver uma pessoa difícil de lidar, é alguém que não se controla, alguém que não controla o seu falar, alguém que usa mal as suas palavras. Mas aqui Tiago nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Quem controla a sua língua, o seu falar, controla todo o corpo. E se eu e você queremos ter domínio próprio na plenitude da palavra, devemos começar justamente por aquilo que nós falamos. A partir do versículo 5 aqui, até o versículo 8, ele começa a falar do poder destrutivo das palavras. Irmãos, é importante a gente olhar isso com bastante cuidado, porque nós vamos ver, por mais que nós tenhamos ideia de como isso seja, de como a palavra de Deus mostra a seriedade que é e a destruição que pode trazer palavras mal usadas. E ele usa vários exemplos aqui, e eu vou tentar explorar ao máximo cada um deles,
para que nós possamos sair daqui olhando para esse recurso da fala como sendo algo muito importante. A gente não pode falar simplesmente tudo aquilo que nos vem à mente. Nem podemos falar tudo aquilo que nós queremos, porque o estrago pode ser muito grande. E é isso que eu vejo nesse texto aqui, é isso que eu queria pensar com vocês. Como palavras mal faladas podem trazer tanto estrago. E ele começa a falar aqui, ele usa várias figuras de linguagem, né? A primeira delas, ele começa a falar assim, que a língua é como fogo. Versículo 6. Primeiro ele dá o exemplo de uma fagulha numa grande selva. Olha a diferença de tamanho, né? Imagina uma selva, e nós temos uma grande aqui, né, no Brasil, e uma fagulha. Uma fagulha é uma coisa muito pequena perto de uma selva, mas ela pode destruir uma selva, né? Se cair no lugar certo, com pouca umidade, destrói quilômetros e quilômetros de floresta. E a primeira comparação que ele faz do poder destruidor das palavras e da nossa língua é como sendo fogo. E aqui ele vai usar sete figuras. Eu quero falar dessas 7 figuras com vocês. A primeira é o fogo. E como fogo, ele põe em destruição tudo aquilo que está à sua volta. As nossas palavras, elas não atingem somente a nós mesmos. Elas destroem coisas que estão ao nosso redor. Assim como o fogo destrói aquela floresta, as palavras trazem prejuízo. E aqui eu quero deixar bem claro que são palavras mal faladas, né? Esse que é o contexto aqui de Tiago. Tudo que está à nossa volta pode ser destruído. E não importa o tamanho e o quanto nós falamos, mas exatamente o que nós falamos. Assim como aquela fagulha tão pequena pode acabar com uma floresta. Algumas poucas palavras malditas ela pode destruir, pode estragar muitos relacionamentos. Acho que esse é o contexto, é relacionamento, né? É isso que as palavras podem destruir. E é nisso que nós vemos o maior prejuízo. O segundo exemplo que ele dá aqui, ele fala, né, que a língua é mundo de iniquidade. Mundo de iniquidade. E aqui nós podemos pensar no mundo não como pessoas, mas como um local onde se extrai muito mal. Mundo de iniquidade. Muitas coisas ruins. E nós olhamos na palavra de Deus que o mundo, por vezes, é colocado como inimigo das nossas almas, como fonte de tentação. E é nesse sentido que a palavra mundo de iniquidade está sendo usada aqui. A nossa língua, ela em si mesma é um mundo, em si mesmo não, ela é um mundo de iniquidade se mal utilizada. Ou seja, muitas coisas ruins podem sair dela. Um escritor uma vez colocou o seguinte, ele falou que ele não tinha ainda descoberto quanto mal as palavras podiam fazer para alguém. Ele ainda não havia descoberto isso. E talvez ele fosse alguém que tinha sido muito ferido por palavras de outra pessoa. Ele ainda não sabia quanto mal as palavras poderiam fazer para alguém. E sem dúvida, essa expressão mundo de iniquidade mostra exatamente que quase que não há limites para o mal que pode se fazer através das nossas palavras. Terceira coisa que ele fala a respeito da língua, e aqui eu estou usando língua e palavras como sinônimos, né? Ele fala que ela contamina o corpo inteiro. Contamina o corpo inteiro. Fala que ela está no meio do nosso corpo e ela contamina o corpo inteiro. É interessante, muitas vezes nós não olhamos o pecado que cometemos com a nossa língua com tanta gravidade como outros tipos de pecado de origem sexual, por exemplo, ou de origem financeira. Às vezes as palavras elas passam meio em branco nessa questão de pecado. A gente acha que não tem tanto problema assim. Eu não falei por mal, enfim, a gente acaba amenizando, né, os pecados cometidos pela língua. Mas ele coloca aqui que assim como qualquer outro pecado traz consequências para mim, aquilo que eu falo também, o meu pecado que eu cometo pela minha língua também traz as mesmas consequências. Eu não posso minimizar isso como se não fosse
absolutamente nada. Um pouquinho mais para frente, na própria carta de Tiago, ele fala sobre maledicência. É um pecado cometido pelo meu falar. Então ela contamina sim o corpo inteiro. É um pecado como outro que traz o mesmo mal diante dos homens e diante de Deus. O quarto, ele fala que a língua põe em chamas a existência humana. Tem expressões aqui que eu confesso para vocês não são muito fáceis, né, da gente entender. Mas ele quando escreve isso, eu vejo que no item anterior ele fala a respeito da extensão do pecado da língua em relação ao meu corpo naquele momento. E aqui quando ele fala da existência humana, eu vejo a consequência do pecado daquilo que eu falo na extensão do tempo. Um exemplo talvez facilite a compreensão disso. Em segundo Crônicas, nós vemos a história do rei Roboão, que ao assumir o trono em Israel, ele resolve pedir conselhos para aqueles que eram da sua geração. E os conselhos foram conselhos maus. E ele então fala ao povo aquilo que havia sido aconselhado a falar, e por causa das suas palavras, aquele reino de Israel, ele se divide. 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro. Irmãos, isso permaneceu a vida toda de Roboão e depois as outras gerações também conviveram com esse mal. As palavras dele naquele momento colocaram em chamas a existência dele todinha, né? Porque ele sofreu consequências daquilo a sua vida toda. E nós também, irmãos, às vezes palavras que nós falamos num determinado momento da nossa vida trazem consequências por toda ela. Tem coisas boas que a gente faz, né? Quando você casou, você disse sim para o seu marido e para sua esposa, né? E eu espero que seja para toda a sua vida. Então são palavras ditas que vão colocar em bênção a sua existência humana. Agora, você pode ter falado coisas, por exemplo, que causaram mal para você num momento e continua causando mal até o dia de hoje. Você pode pensar, se eu não tivesse falado aquilo ou aquilo outro, talvez hoje as coisas seriam diferentes. Não sei se vocês estão acompanhando comigo o peso que as nossas palavras têm e como isso é importante e como nós temos que ter cuidado com isso. E quando ele fala que põe em chamas a existência humana, penso que ele está falando justamente do efeito que as nossas palavras têm no tempo, de como isso pode trazer prejuízo no decorrer da nossa vida. E se você for pensar de uma maneira maior ainda, na questão da salvação de alguém, alguém pode não declarar-se que confia em Cristo como Salvador e vai sofrer consequências por toda a eternidade. Nossas palavras são muito importantes. Quinta coisa que ele fala sobre a língua aqui. É posta em chamas pelo inferno. É posta em chamas pelo inferno. Aqui no final do versículo 6. Essa palavra inferno ela aparece algumas vezes aqui na palavra de Deus. E em algumas vezes a tradução nem é tão fiel a isso. Mas o sentido que é possível compreender aqui nesse texto aqui de Tiago, ele está usando a palavra inferno não como simplesmente um lugar de sofrimento e de condenação, mas talvez como um lugar de fonte de todo o mal. Então ele fala que a nossa língua ela é incendiada pelo inferno. Ou seja, em si mesmo, e por isso que eu me corrigi um tempo atrás agora, em si mesmo a língua não é má. Porque nós vamos ver que com a língua e com as nossas palavras, nós louvamos a Deus. Então, em si mesmo ela não é má. Mas quando ela é posta em chamas pelo inferno, aí ela se torna muito má. E é nesse contexto que Tiago fala desses exemplos aqui. Nós podemos entender, então, e a partir desse ponto, que nós podemos usar, sim, a língua para o mal, como ele tem colocado aqui, mas também usá-la para o bem. Mas ela é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, aquilo que nós falamos pode ser, sim,
resultado de nós enfraquecermos a nossa fé e cairmos na tentação, a tentação de falarmos o que não devemos. E aí vem todo esse mal que nós estamos vendo aqui. Sexto, ele fala que a língua é mal incontido. Mal incontido. Esse incontido que vejo aqui não é algo que simplesmente impossível de se conter, porque nós vimos que o domínio próprio é um fruto do Espírito e nós podemos alcançá-lo. Mas é mal incontido no sentido que eu não posso descansar contra algo assim. É algo que não fica parado, ou seja, a minha luta contra e para controlar o meu falar, ela é constante. Eu não consigo pegar aquilo, guardar numa caixa e falar, agora eu já controlei, posso ficar tranquilo. Não. O tempo todo, a minha vida toda, eu tenho que buscar controlá-lo. Eu não consigo mantê-la contida em um local como se fosse alguém que dominasse algum animal e ele ficasse preso numa jaula. Eu não consigo fazer isso com o meu falar. Eu preciso constantemente buscar controlá-lo. Mas, de novo, isso não é impossível. Caso contrário, o ensino não estaria aqui, para que nós pudéssemos ter esse domínio próprio. E por último, e o sétimo aspecto, ele fala que é carregada de veneno. Carregada de veneno. Final do versículo 8. Carregado de veneno mortífero. Aqui eu vejo o pior, talvez o pior aspecto da língua. Algo que pode trazer morte. Algo que pode trazer morte. E a morte aqui, logicamente, ninguém vai matar fisicamente o outro por aquilo que falou. Ainda que eu acho que pode acontecer isso. Mas as nossas palavras elas podem trazer consequências que a morte traz. A morte, na palavra de Deus, é sinônimo de separação, né? Então eu vejo que as nossas palavras trazem sim morte nesse sentido. Traz separação. E às vezes de maneira quase que definitiva. Irmãos, o nosso falar, ele pode seguir dois caminhos aqui. E agora nós vamos ver. Ele pode seguir esse caminho que nós vimos aqui de destruição. Com todos esses aspectos negativos que as palavras malditas podem trazer. E talvez, eu falando aqui, quando eu estudei também eu pensei nisso. Você também esteja pensando em algumas situações que você já passou. O que você falou, ou que alguém falou alguma coisa para você, ou que você viu. Eu não tenho dúvidas que cada um aqui pode ter um exemplo, né, de coisas que aconteceram nesse sentido. Mas o enfoque maior que eu queria dar aqui agora é que com essa mesma língua, com essa mesma fonte que nós vimos que pode sair tanta coisa ruim e pode causar tanto mal. Ele fala que com ela bendizemos ao nosso Deus. Essa mensagem aqui parece tão negativa e é verdade, irmãos, é tão difícil falar sobre isso. Eu vejo nesse versículo como aquilo que refresca, né? Aquilo que traz o alento. Com ela bendizemos ao nosso Deus. O primeiro cântico que nós cantamos aqui me veio à mente justamente essa parte da mensagem. Nós podemos fazer isso e como é bom fazer isso, como é gostoso fazer isso, como isso agrada, não só a Deus, agrada a Deus sem dúvida, mas agrada a nós. Eu não sei se você sente isso, mas eu sem dúvida sente. Bem dizer e louvar a Deus é muito bom. Só que às vezes a gente esquece disso e a gente prefere maldizer os homens e trazer todo esse mal que a nossa língua traz. Eu acho que é uma das maiores armas para nós controlarmos a nossa língua. Nós temos em mente como é bom bendizer a Deus. Como é bom dizer palavras agradáveis a Ele. E como é bom usar bem o nosso falar. Como isso nos traz paz. Como isso nos traz tranquilidade. Como isso nos livra de todas aquelas coisas que nós vimos aqui que Tiago compara. Hebreus 13 e 15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor,
que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha essa palavra continuamente que ele fala aqui. Ele não está falando, portanto, que ofereçamos domingo a Deus um sacrifício de louvor, nem num determinado momento da minha vida, mas ele fala continuamente, continuamente. E esse sacrifício de louvor é um fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós podemos fazer isso e nós devemos fazer isso. E sem dúvida é o que vai nos afastar de praticar todo o mal com a nossa boca. O salmista escreveu no Salmo 34: bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor. Comigo, juntos exaltemos o seu nome. Com a nossa língua, com o nosso falar, nós bendizemos e devemos bendizer o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, ele termina esse texto aqui, pelo menos até a parte que nós lemos, exatamente como ele começou, colocando a questão da coerência. E ele fala assim: com ela, com a língua, nós bendizemos ao nosso Deus, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Incoerência. Incoerência. E essa atitude de amaldiçoar é exatamente oposta ao de bendizer. E nós lemos lá que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Esse amaldiçoar significa que eu não quero que as pessoas cheguem nesse ponto. A palavra amaldiçoar é muito mais do que dizer mal a alguém, mas é desejar o pior mal a alguém. E o pior mal que eu posso desejar a alguém é que ele não conheça a Deus, que ele não conheça a Cristo como Salvador. Então eu não posso dizer e bendizer a Deus e amaldiçoar os homens, porque eu sei que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele nos chama novamente à coerência, a fazermos daquilo que da nossa língua algo que possa ser perfeitamente inteligível pelas pessoas. Nossas atitudes possam combinar com aquilo que nós falamos. E o peso das nossas palavras possa ser entendido por nós mesmos primeiro. E, infelizmente, irmãos, eu vejo, e eu tenho que cuidar de mim mesmo também. E quando eu falo de redes sociais, não é algo criticando a ferramenta, mas é a forma como se tem sido usado. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo, porque cada vez mais nós vemos pessoas tendo pouco cuidado com o que escrevem ali. O alcance daquilo é muito grande. E se alguém tem coragem de colocar algumas coisas em lugares tão públicos assim, a gente fica imaginando o que se fala então em particular. É muito sério isso, na verdade. E a seriedade não é minha, mas é da palavra de Deus. E Tiago, quando escreve essas coisas, inspirado pelo Espírito Santo, e portanto é algo para nós aqui também. Ele está preocupado com isso. Como aqueles irmãos lá do passado, de tantos anos atrás, estavam usando a sua língua. E talvez ele estava vendo muito dessas consequências negativas aqui na vida deles. De tantos relacionamentos partidos e tanta amargura sentida por causa de palavras que foram malditas. Mas nos dias de hoje nós não estamos distantes desse contexto. Nós vivemos também na mesma condição que eles viviam. E agora com as ferramentas que ampliam o nosso pecado e o torna pior, pelo menos nas suas consequências. E portanto, irmãos, acho que nós temos que ter mais cuidado ainda do que nós fazemos e do que nós falamos. Mas acima de todo o mal que nós pensamos em não fazer, vamos nos preocupar, principalmente em fazer o bem, em poder bendizer a Deus. E também, por que não, desejar o bem aos homens, levar a eles aquilo que eles mais precisam,
assim como o nosso Deus quer levar eles também à salvação do Senhor Jesus. Que nós possamos aqui, como igreja, olhar para esses ensinamentos e considerar cada um a nós mesmos, né? Eu falei que é um assunto difícil porque às vezes parece que a gente fica falando para os outros, mas não. Acho que cada um aqui deve olhar para si mesmo e pensar como eu tenho usado as minhas palavras, como eu tenho demonstrado coerência no meu viver. E sem dúvida, o Senhor vai nos abençoar na medida que nós demonstrarmos todo esse domínio próprio e a maturidade e a perfeição que Ele quer que nós cheguemos. Que seja assim entre nós, irmãos. Amém.